uma alegria nós estarmos juntos aqui para celebrar esta festa do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês todos sabem que esta festa existe na igreja há muito tempo. E é importante a gente entender que esta festa do Corpus Christi não foi uma festa litúrgica que um Papa simplesmente criou. Mais do que isso, foi uma festa que Jesus pediu. É muito importante entender isso, porque a gente sabe que Jesus pediu a uma santa da igreja, Santa Juliana de Cornilhão, que era uma santa lá da Bélgica, por volta de 1200 e pouco, no século 13, era uma santa mística, profundamente adoradora do Santíssimo Sacramento. Então Jesus pediu a ela várias vezes que ela pedisse à igreja, pedisse ao Papa que instituísse esta festa do corpo e do sangue dele, e que fosse na quinta-feira, logo depois da oitava de Pentecostes. E por que Jesus pediu na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes? Todos nós sabemos que o período pascal termina com a festa de Pentecostes. Então, em seguida, a igreja faz os 8 dias da oitava de Pentecostes. Tem 3 festas importantes na igreja que depois tem 8 dias de celebração. É o Natal, a Páscoa e Pentecostes. Tem 8 dias depois que continua a celebração litúrgica da mesma festa. Então, terminada o período pascal e os 8 dias da festa da oitava de Pentecostes, então Jesus pediu logo em seguida, na primeira quinta-feira em seguida, a festa de Corpus Christi. Por que quinta-feira? Porque quinta-feira foi o dia que ele instituiu a Sagrada Eucaristia, a quinta-feira santa, não é? Na Santa Ceia. E Deus deu a Santa Juliana Cornilhão a graça dela conhecer um cardeal lá na Bélgica, que depois se tornou Papa, o Papa Urbano IV. Então, ela pediu para ele. Mas vocês sabem que a igreja é muito cautelosa, a igreja é muito prudente, a igreja é lenta. Então Deus mandou um sinal para o Papa. Uma coisa muito interessante. O Papa, um dia, ele estava fora de Roma. Ele estava lá numa cidade chamada Orvieto. Inclusive, ele levou todos os seus assessores lá para a cidade de Orvieto, no norte da Itália. Quando você sai de Roma e você sobe umas 2 horas de carro, mais ou menos, até a cidade de Orvieto. E o Papa tinha um palácio ali em Orvieto, e era também assessor dele, São Tomás de Aquino. Estava em Orvieto, também no palácio do Papa. Era assessor teológico do Papa. Nisso, acontece numa cidade vizinha, bem perto, uma cidade chamada Bolsena, aconteceu o milagre eucarístico. Um padre chamado Pedro, estava celebrando a missa, e quando ele levantou a hóstia consagrada, começou a pingar sangue sobre o corporal. E o padre colocou ali a hóstia, toda manchada de sangue, e foi comunicar ao bispo da cidade. E o bispo imediatamente mandou avisar o Papa, porque o Papa estava ali pertinho, Bolsena, Orvieto. E o Papa Urbano disse: tragam a relíquia para cá. E o povo saiu de Bolsena, junto com o bispo, em procissão, carregando o corporal, todo sujo de sangue, e aquela hóstia também, e levaram até a cidade de Orvieto. E o Papa foi esperar na entrada da cidade.
Quando o Papa Urbano IV viu, ele disse esta frase: é Corpus Christi, é Corpus Christi, é o corpo de Cristo. E daí nasceu toda essa devoção da festa de Corpus Christi. As procissões começaram ali em Bolsena, em Orvieto. O Papa Urbano IV pediu a São Tomás de Aquino para escrever o ofício da festa. Inclusive o canto que nós cantamos, tão sublime sacramento, tantum ergum em latim, foi São Tomás de Aquino que fez a pedido do Papa. Então nasceu aí essa celebração para toda a igreja da festa de Corpus Christi. É o único dia em que nosso Senhor Jesus Cristo sai às ruas, no ostensório. Muitas vezes os ministros carregam Jesus, né? Aqui guardadinho, para levar para os doentes. Mas nesse dia não, nesse dia Jesus sai no ostensório, para ser adorado por todos, para abençoar as nossas cidades. Por isso que essa é a única procissão do ano que o católico é obrigado a participar. Porque não é simplesmente a procissão de um santo, a procissão da Virgem Maria, é muito mais. É a procissão do próprio Cristo, no seu corpo, sangue, alma, divindade, que sai à rua. O cristão que não vai encontrar com Cristo na rua nesse dia, é um cristão que não tem fé, é um cristão que não tem convicção, é um cristão que não ama o seu Deus. Porque eu tenho certeza que se disser para você assim: olha, o Neymar vai lá na sua cidade, lá na praça, vai todo mundo lá ver o Neymar. Não vai? A seleção brasileira vai jogar aqui na sua cidade, vai todo mundo lá assistir, não vai? E quando Jesus sai à rua, muita gente nem abre a janela da casa para ver Jesus passar. Não é verdade? É verdade, nós precisamos acordar. Não é um Pelé que sai às ruas, não é um Neymar que sai às ruas, não é um Messi que sai às ruas. É nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que te criou, aquele que morreu na cruz para te salvar. Ele sai às ruas, então vamos encontrá-lo. Vamos fazer os nossos tapetes, como esse tapete bonito aqui, porque Ele é o Senhor da glória, Ele é a majestade infinita, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que pode nos dar o máximo, não é? Então, meus irmãos, essa festa é importantíssima. E por que Jesus quis essa festa? Para Ele mostrar ao mundo que a Eucaristia é presença real dEle na hóstia, para vir ao nosso encontro, para ser o nosso alimento e remédio. Daquela oração bonita que se reza antes da comunhão, né? Senhor Jesus Cristo, teu corpo e sangue preciosíssimo, que agora eu vou receber, não seja para mim causa de juízo, de condenação, de morte, não, mas seja para mim remédio, sustento para a minha vida, remédio para curar as feridas que o pecado deixou na minha alma, remédio e sustento, força para eu não cair no pecado, na desgraça. Gente, que coisa bonita o que os santos falaram da Eucaristia. Eu trouxe aqui algumas citações dos santos sobre a Eucaristia, também sobre a missa. A missa é a Eucaristia é a missa. Não houve um santo na história da igreja que tenha se santificado sem a Eucaristia. Você não vai encontrar um santo na igreja que não tenha sido devoto da Eucaristia, que não tenha sido adorador. Não vai encontrar, pode ter certeza. Jesus disse, meus irmãos, lá no capítulo
15 de São João, na Santa Ceia, preste bem atenção, ele diz assim, quem tiver com a sua Bíblia aí, pegue no capítulo 15 de São João, onde está escrito aqui a videira e os ramos. Jesus diz aqui uma coisa muito importante, fundamental. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produzais mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha a ordem que Jesus dá para nós: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Ele diz, porque o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, que coisa bonita esse trecho do Evangelho. E eu queria que vocês entendessem que esse trecho Jesus disse na Santa Ceia. Vocês sabem que a Santa Ceia vai do capítulo 13 de São João até o capítulo 17. Nós estamos no capítulo 15, bem no meio. Jesus diz: eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo for cortado, ele não pode dar fruto. Você já viu, por exemplo, um galho de goiabeira voando por aí, dando goiaba? Já viu isso? Não viu? Se viu, pode procurar um psiquiatra. Está vendo demais. Se você cortar o ramo cai no chão, seca e morre. Então Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Então vocês vão dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, como nós somos lentos para entender isso. Por que a gente faz tanta burrada na vida? Por que tanta coisa sai errado na vida da gente? Na vida de casado, na vida de pai, de mãe, de filho, de aluno, de professor, de advogado, de médico. Por que tanta coisa sai errado? Porque a gente esquece dessa frasezinha: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Repete comigo: Jesus, eu sei que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho sabedoria nenhuma. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes que na minha vida eu fiz alguma coisa sem pedir a tua ajuda, sem contar com a tua graça. Perdão, Jesus, por eu ter sido orgulhoso e pensar que por mim mesmo eu podia fazer alguma coisa boa. Perdão, Senhor. É isso aí. Não faça nada sem rezar. Nada. Vocês não vão ver eu começar um programa aqui na Canção Nova. Vocês não vão ver ninguém começar um programa aqui na Canção Nova sem rezar. Por isso que a Canção Nova vai para frente. Porque aqui se reza. Aqui se sabe que sem Jesus ninguém consegue fazer nada. Não é verdade? A gente não pode esquecer isso. Então, para que pudesse Jesus deixar o meio
para que a gente pudesse permanecer nele e ele permanecer em nós, então ele instituiu a Eucaristia. Para isso. Ele não mandou permanecer em mim e eu permanecerei em vós, para que o ramo fique ligado na videira, então possa dar fruto, um fruto que permaneça. Então, como que eu vou permanecer nele? Sobretudo pela comunhão, pela Eucaristia. Aí ele vem a mim, vem a você, seu corpo, sangue, alma, divindade. A carne de Jesus se une com a sua carne. A nossa carne é fraca, não é? O próprio Jesus disse lá no Horto das Oliveiras: o espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente não quer pecar e peca, não quer fazer coisa errada e faz. Até São Paulo gemia. Na carta aos Romanos, capítulo 7, São Paulo fala assim: homem infeliz que eu sou, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu detesto. Homem infeliz que eu sou, São Paulo diz. Olha, meus irmãos, se São Paulo, esse gigante da fé e da igreja, gemia debaixo da fraqueza da sua carne, imagina nós. Então, a carne de Jesus na hóstia une a sua carne fraca. O sangue de Jesus une ao teu sangue. A alma humana de Jesus se une à sua alma humana. E o Espírito divino de Jesus se une ao nosso pobre espírito. Então Santo Agostinho diz assim: esse alimento é diferente dos outros alimentos. Os outros alimentos, quando você come um arroz, o feijão, ele transforma em você. Mas Jesus diz: o alimento eucarístico é diferente. Você se transforma nele. Estão entendendo a diferença? Quando você come alguma coisa, o teu organismo digere aquilo e aquilo passa a ser o seu corpo. Os nutricionistas dizem: você é aquilo que você come. Mas na Eucaristia é diferente. Na Eucaristia não é o alimento que se transforma em mim, eu que me transformo nele. A Eucaristia vai fazendo com que o Cristo seja formado em mim. É esta a vontade do Pai. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29, São Paulo diz assim: Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. O que Deus quer de cada um de nós? Deus quer ver Jesus formado em você. Deus nos predestinou para sermos como o seu Filho, a imagem do seu Filho. Teve um santo que disse assim: quando Deus olhar para você, Deus Pai olhar para você, e Ele enxergar Jesus em você, Deus Pai vai dizer assim: este é o meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Aquilo que o Pai disse para Jesus no dia do batismo: este é o meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha afeição, todo o meu amor. O santo diz que também quando o Pai olha para você e vê Jesus formado em você, Ele olha para você e diz também: eis o meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência, toda a minha afeição, todo o meu amor. Gente, a santidade é isso, é a gente se transformar em Jesus, ter o rosto de Jesus, ter os sentimentos de Jesus, ter a cabeça de Jesus, ter a vontade de Jesus. É aquela música que o Padre Zezinho fez: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, amar como Jesus amou. E quem faz isso em você é a Sagrada Eucaristia. Porque quando você comunga, você se transforma na Eucaristia. Não é a Eucaristia que se transforma em você. É o contrário dos outros alimentos. Que bonito esse ensinamento de Santo Agostinho, né? Coisa maravilhosa esse ensinamento que ensina a gente a amar a Eucaristia. Então, meus irmãos, nós precisamos amar a Eucaristia. Infelizmente, a maioria dos católicos ainda não acordou. Infelizmente. Se os católicos entendessem isso com profundidade, todos os dias iam querer comungar. O grande Santo Ambrósio, doutor da igreja, diz assim: eu que sou fraco todo dia, preciso comungar todo dia. Porque a nossa vida, gente, é diária. A nossa vida é diária. Você acorda e dorme todo dia, e você faz as mesmas coisas todo dia. A nossa vida é mais ou menos como o sol. Todo dia o sol nasce e o sol se põe. A gente também todo dia acorda e dorme. Então todo dia a gente tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar banho, escovar os dentes. Também na vida espiritual, todo dia eu preciso rezar, comungar, participar da Eucaristia, porque a cada dia eu preciso renovar a força de Deus dentro de mim. Isso é muito importante. E aí, gente, tem gente que fica assim: ah, mas eu não entendo a Eucaristia. Como é que pode Deus estar num pedacinho de pão, ou um pedacinho de pão ser o próprio Deus? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Santo Agostinho dizia assim: se você entendesse Deus, esse Deus não seria o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro ninguém consegue entender. Não pense que você vai entender Deus e vai entender os mistérios de Deus. Não entende. Vocês conhecem aquela história de Santo Agostinho, né? Ele estava lá na praia, na cidade dele, na cidade de Hipona, no norte da África, quebrando a cabeça no mistério da Santíssima Trindade, querendo entender como é que pode 3 pessoas, mas ser um Deus só. Como é que pode? E Santo Agostinho, aquela potência intelectual, queimava os seus neurônios pensando naquilo, até que ele viu uma criança que ia lá no mar, pegava água numa conchinha e derramava num buraquinho, pegava água e derramava no buraquinho, e não parava. E Santo Agostinho ficou intrigado, disse: mas menino, o que é que você está fazendo? Ele disse: o senhor não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho. E Santo Agostinho disse: mas não cabe. Ele disse: é mais fácil, Senhor, eu colocar o mar nesse buraquinho, do que o Senhor entender o mistério da Santíssima Trindade. O Senhor colocar Deus na sua cabecinha, não cabe. Aí Santo Agostinho entendeu e disse aquela frase maravilhosa: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Repete comigo: Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Entenderam? Ninguém vai entender que esta hostiazinha consagrada é o corpo de Cristo, mas é porque Ele quer, é porque Ele diz, é porque Ele tem poder. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Agora, gente, tem uma coisa muito bonita. Jesus sabe que é um desafio para a nossa inteligência, a Eucaristia. Então Ele ajuda a nossa fraqueza. E sabe como é que Ele ajuda? É uma coisa maravilhosa. Se você pegar todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, é um dos capítulos mais longos que tem no Evangelho. Tem 70 e tantos versículos. Por quê? Porque ali, o capítulo 6, ele termina
com aquele discurso sobre a Eucaristia que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, que existe ainda hoje. Eu tive muitas vezes lá nessa sinagoga, claro, hoje existem as ruínas dela, né, porque é do tempo de Jesus, foi restaurada pelos cruzados por volta do ano 1000, mas está lá, a mesma sinagoga onde Jesus fez o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida, o pão vivo descido do céu, está ali. Mas no começo do capítulo 6, São João conta duas coisas muito importantes. Dois milagres que Jesus fez para mostrar primeiro o seguinte: eu tenho poder sobre o pão. Então ele fez a multiplicação dos pães. Eu tenho poder sobre o meu corpo. Aí foi encontrar com os discípulos andando em cima d'água. O que ele quis mostrar? Se ele tem poder sobre o pão, ele tem poder sobre o seu corpo, ele pode transformar o pão no seu corpo. Está entendendo? Que coisa maravilhosa. Quando ele multiplica os pães, está tudo no mesmo capítulo 6. Era de tarde, ele estava com seus discípulos, aquela multidão, e ele faz a multiplicação dos pães. E ele mostra o quê? Eu tenho poder sobre o pão. Eu sou Deus. Eu pego 5 pãezinhos e transformo em 5.000, em 10.000. Eu sou capaz de tirar alguma coisa do nada. Só Deus sabe criar. A gente não cria, a gente faz. Para você fazer um bolo, você precisa ter trigo, água, não sei o que mais, ovo, manteiga, não sei, né? Você não cria. Criar é tirar do nada. Só Deus cria. Tira do nada. De 5 pãezinhos Jesus fez, não sei, 10.000, 20.000. Ainda sobraram 12 cestos depois que todo mundo comeu. O que ele provou com isso? Eu tenho poder sobre o pão. Eu sou Deus. Aí despediu a multidão e foi para a montanha rezar. E disse para os apóstolos: entrem na barca e vão para Cafarnaum. Eles saíram ali mais ou menos da cidade de Tiberíades e foram para Cafarnaum. A gente faz essa travessia, quem já foi à Terra Santa já fez. No Mar da Galileia você pega um barco, uma escuna, e atravessa de Genezaré, ou melhor, atravessa de Cesaré, de uma cidade para outra, e vai a Cafarnaum. Mais ou menos 40 horas de barco. É uma coisa maravilhosa. Muito bem. 3 horas da madrugada. Os apóstolos estavam indo para Cafarnaum, saindo de Tiberíades, indo para Cafarnaum, e pegaram um vento impetuoso no meio do mar, porque o mar da Galileia dá muitos ventos. E Jesus, 3 horas da manhã, foi encontrar com eles andando sobre a água. Aquele episódio que São Mateus diz que os apóstolos ficaram apavorados, começaram a gritar, pensando que era um fantasma. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E Pedro então disse: se é o Senhor, então me dá uma prova, que eu possa ir também andando sobre as águas e encontrar com o Senhor. E Jesus disse: venha. Mas infelizmente Pedro duvidou, né? Ao invés de olhar para Jesus, o bendito do Pedro foi olhar para o vento, foi olhar para o barulho do mar, ficou com medo e começou a afundar. É o que acontece com a gente quando está com um problema, ao invés de olhar para Jesus, fica olhando para o problema e afunda. Não pode, tem que olhar para Jesus. Se Pedro estivesse olhando para Jesus, ele não afundava. Que bom que vocês entenderam. Tem que olhar para Jesus. Não pode ficar olhando para o dinheiro que não tem, para a doença que está aí. Não pode. Não, olha para Jesus. E aí, gente, Jesus chegou até eles, segurou Pedro pelas mãos, né? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Aí chegaram
até Cafarnaum. Então o que que Jesus mostra nesse segundo milagre? Eu tenho poder sobre o meu corpo não afunda na água, eu sou o Senhor da lei da gravidade, eu tenho poder sobre o meu corpo. Olha, se ele tem um poder sobre o pão, tem um poder sobre o corpo, então ele pode transformar o pão no seu corpo. Aí ele vai fazer o discurso lá em Cafarnaum, de manhã. Vocês estão vendo como é que Jesus preparou a cabeça dos apóstolos? Antes dele fazer o discurso dificílimo que ele tinha para fazer da Eucaristia, e não adiantava ele explicar o que era a Eucaristia, que ninguém entende. Jesus não tinha como explicar. Como é que ele vai explicar que o pão é o corpo dele? Não tem jeito. É milagre. Mas é o milagre do amor, né? É o milagre do amor. Na noite que ele foi traído, na quinta-feira santa, na noite em que ele foi traído, foi a noite em que ele mais nos amou. A noite então que ele institui a Eucaristia. Tem aquela música bonita que a gente canta, né? Prova de amor maior não há, né? Do que dar a vida pelos irmãos. Gente, quando Jesus sabia que ia voltar para o Pai, ia deixar esse mundo, ele não deixou de lembrança para nós uma roupa, um anel. Não, ele deixou ele mesmo na Eucaristia. Que coisa bonita, né? Os pais deixam para os filhos uma herança, um anel, uma fazenda, um carro. Jesus não, Jesus deixou ele mesmo a Eucaristia. Então ele faz aquele discurso que está no final do capítulo 6 do Evangelho de São João, na sinagoga de Cafarnaum. Ele diz: eu sou o pão vivo do céu. Quem come este pão tem a vida eterna. Ou seja, é garantia de eternidade, é penhor de vida eterna. E aí Jesus faz promessas maravilhosas, maravilhosas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele não tinha dito lá no capítulo, ele não tinha dito lá na Santa Ceia: permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Agora ele diz: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por que você e eu muitas vezes não permanecemos em Jesus? Por que tem hora que a gente parece que Jesus abandonou a gente? Porque a gente deixou de comungar bem. Porque ele disse: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E tem mais: eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, nós somos fracos, porque a gente ou não comunga, ou a gente comunga mal. Aí tem outro problema perigoso. São Paulo fala: quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor sem se examinar, come e bebe a própria condenação. Então é melhor não comungar do que comungar mal. Comungar em pecado mortal. É claro, não é qualquer pecadinho que deve afastar você da Eucaristia, não é. E aquele ato penitencial da missa é exatamente para perdoar os pecados que nós cometemos durante a semana, o dia, né? A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia. Ora, se o justo, o santo, peca 7 vezes por dia, imagino eu. Então por isso que tem o ato penitencial na missa. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, porque eu pequei. E pequei mesmo, muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, peço aos anjos, peço aos santos, que roguem por mim diante de Deus. E aí o padre dá absolvição.
né? Mas a igreja ensina que se eu tenho pecado mortal, pecado grave, né? Aqueles pecados contra os 10 mandamentos, então eu não devo comungar, eu devo primeiro me confessar. Confere. Ah, mas eu não sei se o que eu fiz é pecado grave, se não é pecado grave. Olha, se você tem dúvida, vai lá e confessa. Joga fora. Seja pecado grave ou não seja pecado grave, confessou, acabou. Aí você vai comungar. É bom que a gente comungue pelo menos, confesse pelo menos uma vez por mês. Porque a confissão, gente, não é só para perdoar os pecados, não. A confissão é também para fortalecer a nossa alma contra o pecado. Não se esqueça que quando o padre te dá absolvição na confissão, é o sangue de Cristo que unge a tua alma. Se você tem pecado, o sangue de Cristo arranca o teu pecado. E além de arrancar o teu pecado, o sangue de Cristo protege a tua alma. Na confissão, contra os ataques do demônio, contra as tentações. E a Eucaristia então vem ser o remédio e o sustento para a sua vida. Gente, São Paulo, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala assim: existe muitos doentes no meio de vocês, porque vocês comungam mal. São Paulo fala. É por isso que muitos de vocês morrem. Não quer dizer que todo mundo que morre, todo mundo que fica doente, é porque não comunga bem. Não, tem muita gente que comunga bem e fica doente e morre por outro motivo. Mas São Paulo fala, tem muita gente que fica doente e morre porque não comunga bem, não recebe o corpo de Cristo com as disposições necessárias. Veja bem, gente, ninguém de nós é digno de receber o corpo de Cristo, mas Ele quer vir a nós. Então, São Luís de Montfort, aquele santo belíssimo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, né? São Luís de Montfort dá um segredo. Ele diz assim: quando você for comungar, chama a Nossa Senhora, pede a Nossa Senhora para envolver a tua alma e com seu manto esconder os seus pecados, e pede que ela receba Jesus na sua alma, assim como ela recebeu Jesus a primeira vez lá no seu ventre. Ele fala: comungue por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, e você vai comungar bem. Então, são as disposições necessárias. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia: nós não somos dignos, mas é que o Senhor quer vir, então nós temos que ter as disposições necessárias. Quais são essas disposições? Primeiro, eu não quero mais pecar, eu quero estar em estado de graça, eu quero viver a santidade, eu quero salvar almas, eu quero trabalhar para Jesus, entende? Porque a Eucaristia não vem para enfeitar o nosso coração, não, a Eucaristia vem para fazer a gente ser forte, para a gente trabalhar para Deus. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um marido fiel à minha esposa, aos meus filhos. Então por isso eu quero comungar, Senhor. E é tão bonita aquela oração que a gente reza, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas diga, Senhor, diga uma palavra, minha alma será salva, eu serei salvo, meu coração será fortalecido. É muito importante isso. Eu quero terminar esse final de palestra lendo para vocês algumas coisas que os santos nos ensinaram sobre a Eucaristia, porque nada como os santos, né? Especialmente os santos doutores, aqueles 35 santos que de algum papa recebeu o título de doutor da igreja, quer dizer, tem conhecimento profundo. Então, por exemplo, o grande Santo Agostinho
Santo Agostinho, quando falou da Eucaristia, olha o que Santo Agostinho diz, que coisa impressionante. Ele diz assim, essa frase eu acho maravilhosa. Sendo Deus onipotente, onipotente quer dizer pode tudo, não pôde dar mais a nós do que a Eucaristia. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais a nos dar do que a Eucaristia. Vocês entenderam? Sendo onipotente, pode tudo, Ele não pôde dar mais, porque deu o máximo, deu a Ele mesmo. Por que a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos? Porque nos outros 6 sacramentos, Deus transfere a sua graça para nós, mas na Eucaristia Ele mesmo se dá a nós. Ele não só dá a graça, pelo batismo Ele te dá a graça de perdoar os seus pecados, pecado original, trazer você para Deus. Na confissão Ele te dá a graça do perdão. Na Eucaristia, Ele te dá a graça do sacramento do matrimônio, mas na Eucaristia, Ele está presente, Ele se dá. Então, Santo Agostinho diz, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, sabe tudo, onisciente, não soube dar mais. O máximo que Ele sabia, Ele deu na Eucaristia. E aí Ele termina dizendo, sendo riquíssimo, tendo toda a riqueza do mundo, Ele não teve mais para dar do que a própria riqueza do seu próprio ser. Que coisa maravilhosa, não é? Santo Agostinho diz assim, Ele se esconde porque Ele quer ser procurado. Por que Jesus não se mostra na Eucaristia, no seu esplendor, na sua glória? Por que Ele fica ali quietinho, escondido? A igreja chama de prisioneiro dos nossos sacrários. Santo Agostinho diz porque Ele quer ser procurado. Jesus não é um oferecido, que sai se oferecendo para qualquer um. Olha como eu sou bonito, venha me amar. Olha como eu sou grande, olha como eu tenho poder. Não, Ele se esconde. Ele quer que você vá procurá-lo. Entendeu? Uma mulher que se oferece assim com facilidade, as outras chamam de mulher fácil, não é isso? A mulher boa é aquela que a gente procura e custa para achar, está escondidinha lá. Aí você, encontrei o meu tesouro. Não é uma oferecida, né? A minha mulher chamava de sapequinha. Tem muita mulher sapequinha, até hoje eu não entendi. Eu fui lá no dicionário, não achei o que é isso, sapeca. Jesus não é oferecido, Ele espera a gente lá. Eu escrevi um livro que eu chamei de O Mistério, o Segredo da Sagrada Eucaristia. Por que eu chamei de segredo? Porque a Eucaristia é um segredo que ainda muita gente não conhece. Esse livro eu fiz um resumo de 5 livros escritos por São Pedro Julião Eymar, que é um santo devotíssimo da Eucaristia. E São Pedro Julião Eymar diz assim, olha que reflexão bonita que ele faz. Ele fala assim, por que Jesus se esconde lá no sacrário? A ponto de muita gente passar por ali, não dá nem bola, nem sabe o que significa aquela lâmpadazinha vermelha ali, que significa Ele está aqui. Nem sabe, fica ali, conversando, né? Por que Ele se esconde ali? Por que Ele não mostra o seu brilho? São Pedro Julião Eymar diz assim, porque se Ele mostrasse aquilo que Ele é, primeiro, a gente morreria. Nenhum de nós tem estrutura física para ver Deus como Deus é, não dá. E você quer ver que não dá? Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? Não consegue, nem faça isso,
porque você queima as suas retinas. De jeito nenhum. Ora, se eu não consigo olhar nem para o brilho do sol, que é uma estrelinha entre bilhões e trilhões que existe no cosmos, eu não consigo olhar para o brilho de uma estrelinha, eu vou poder olhar o brilho do Criador? Não só eu fico cego, mas eu fico cego, surdo, mudo e morro, porque a estrutura humana não tem condição de ver Deus como Ele é. Então Deus não pode se mostrar, por isso que Ele se esconde. E São Pedro diz assim, São Pedro, Julião e Eimar diz assim, sabe também por que Ele se esconde? Porque se Ele se mostrasse assim, no esplendor da sua glória, você não teria coragem de chegar até Ele. Você ia ficar lá no fundo da igreja, e olhando Ele de longe assim, dizendo, Senhor, eu não sou digno de nem chegar aí perto do sacrário. Então Ele se esconde, humilde, silencioso, não cobra nada de ninguém. Para quê? Para que ninguém tenha medo de chegar até Ele. Que coisa bonita, gente. Eu vou na missa todo dia de manhã. Hoje mesmo já fui aqui na Catedral de Lorena, onde eu fui batizado. A primeira coisa que eu faço é beijar aquela pia sagrada onde eu fui batizado e agradecer a Deus pelo meu batismo. E ali eu renovo as promessas do meu batismo todo dia. Depois eu vou lá para o sacrário, na capelinha do sacrário, esperar a hora da missa, que é 6:30 da manhã. E o que eu vejo ali no sacrário? De repente chega uma mãe chorando, derramando suas lágrimas, porque o seu filho está preso, porque o seu marido foi embora, porque alguém morreu na sua casa, e derrama suas lágrimas ali em frente de Jesus, e Jesus recebe aquelas lágrimas. Daqui a pouco vem um bêbado, cambaleando, chega lá, faz um sinal da cruz de qualquer jeito, e Jesus recebe. Daqui a pouco chega uma pessoa meio perturbada, chega ali, canta, reza, louva, e Jesus recebe. Ele não rejeita ninguém. Por isso que Ele se esconde. Porque se Ele mostrasse ali o seu brilho, sua grandeza, seu poder, o bêbado não chegava não. Não é qualquer um que chegava ali não. A gente mesmo, mas eu, com os meus pecados, vou chegar ali? Não chego não. Vou ficar lá no fundo da igreja. Ele não quer isso. Ele quer que a gente chegue bem pertinho. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim: ficai certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante toda a eternidade. O tempo de adoração. É por isso que a Canção Nova, toda quinta-feira aqui, é um dia de adoração. É o que vai dar mais força para a nossa vida, mais consolação na hora da morte e mais alegria na eternidade, diz um santo doutor da igreja. Olha, aqui tem muita coisa, não vai dar tempo de eu ler tudo isso, mas quem quiser ler 2 páginas do que os santos falam da Eucaristia e da missa, entra no site cleofas.com.br, que eu vou colocar lá. Aí você vai poder mastigar isso daqui devagarinho. Veja que bonito, por exemplo, né? São Boaventura, doutor da igreja, dizia assim: ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. O que quer dizer friamente? Tem gente que vai, meu Deus, eu não tenho pecado, mas eu tenho dificuldade, a cabeça parece que está vazia. Vai, confia na misericórdia dEle, recebe Ele. Mesmo que você não tenha
aquele entusiasmo, aquela alegria que normalmente a gente tem, não é? Às vezes um problema terrível, uma dificuldade, uma dor, uma morte, você está frio, vai receber o Senhor. É exatamente a hora que você mais precisa, é a hora que Ele quer te sustentar, entendeu? Gente, que beleza. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, que a gente possa dar muitas glórias e honras ao Senhor, que não só quis dar a nós o seu Evangelho, a sua morte, mas quis dar a nós a sua presença real no meio de nós. Amém.